Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Hora Nazarena. Hoje que temos como tema perseverança e recebemos mais uma vez no nosso sofá o pastor Agostinho Jaime Massing. Boa noite, pastor, como está? Boa noite, irmã Olívia. Graças a Deus estou bem. Não sei do seu lado. Também estou bem, graças a Deus. É um prazer recebê-lo no nosso programa mais uma vez e esperamos que hoje também possa nos responder algumas questões que nós temos, que é normal como cristãos, e para hoje, para o tema de perseverança. Podemos começar com qual é o significado da perseverança na Bíblia? Bom, a palavra perseverança, ela tem muito a ver com a questão da força, Certo. a questão de permanecer num determinado foco. Então, quando falamos da perseverança no contexto religioso, estamos a falar do indivíduo que carrega a força, a vontade de permanecer dentro dos princípios conhecidos de Deus. E podemos ver que boa parte das dificuldades que nós temos dentro da igreja, ou mesmo fraquezas no caráter da igreja, tem mais a ver com a dificuldade de permanecer na lei conhecida de Deus. Ok. E qual é a importância do perseverar para um cristão? Bom, esta pergunta é muito interessante porque carrega um lado que muito gosto. A diferença entre uma pessoa bem-sucedida e uma pessoa fracassada está assente exatamente na perseverança. Certo. Se nós formos a olhar, temos pessoas que não estudaram tanto, mas conseguiram construir um império. E a nossa pergunta é como perseverar? Há pessoas com índice, um coeficiente de inteligência baixo, mas fizeram grandes coisas. Então, fazer que a perseverança é a linha divisória entre o sucesso e o fracasso. Então, a importância disso é que uma pessoa perseverante não é, diríamos, uma equação exata que sempre vai ser bem-sucedido, mas tem mais chances de poder sair bem-sucedido ao longo da sua caminhada. Certo. E podemos considerar a perseverança como sendo uma qualidade que todo cristão deveria ter. Então, quais são os perigos de um cristão não ser perseverante? Todas as perguntas que estão a surgir aqui são tão interessantes e aliciantes. Bom, tudo tem o seu perigo. E, na verdade, na vida cristã, tudo que nós fazemos coloca em xeque a vida eterna. E eu penso que é um bolo muito grande para se perder. Certo. E um dos perigos que eu podia aqui mencionar é a questão da própria dificuldade do indivíduo manter uma relação com Deus, porque há momentos na nossa vida que nós olhamos para frente e para trás e parecemos que estamos num beco sem saída. Então é nesse momento que a perseverança ela se faz sentir. Isso me faz recordar o livro de Atos, capítulo número 5, a história de Safira e Ananias. Eles saíram com o propósito de vender a terra e eles disseram que tudo quanto iam vender trariam até os apóstolos. E olha só que quando começaram a contar o dinheiro, pareceu demasiado. Então disseram, não, vamos dar somente uma parte. Então eles não conseguiram perseverar naquele objetivo que eles haviam colocado. E se formos a perceber, é que eles têm como consequência ou castigo a morte. Então até o valor que haviam conservado para fins pessoais não conseguiram usufruir. Então, na medida em que nós não lutamos nesta perseverança, corremos o risco de perder o nosso foco, o nosso alvo, que é a Jesus Cristo e a salvação. E ainda mais podemos notar uma coisa muito interessante, por exemplo, na área dos negócios, alguém está a vender tomate. Então, no primeiro dia nós às vezes não sabemos, mas depois de uma semana nós já ganhamos alguma simpatia, já sabemos que o irmão fulano vende tomate. Já se ele não é perseverante, na semana seguinte muda. No dia em que eu vou em busca de tomate, percebo que só tem cipó. Então ele vai passar por um ciclo dessa natureza. Então vai pensar que ninguém quer comprar o que tem, mas há um tempo de adaptação. Então quando já passou por esse período e não consegue dar continuidade, corre o risco de perder tudo aquilo que já havia conquistado. Certo. E para terminar, falamos aqui dos perigos da falta de perseverança. Seria bom também sabermos quais são os benefícios de ser perseverante. Os benefícios podemos ver, por exemplo, em Tiago, capítulo 1, verso de por aí, número 12, que ele coloca aquela diferença, a questão de passamos pela aprovação. E olha só que quando nós nos saímos mal, a mesma aprovação torna-se em tentação. Certo. Mas se nós conseguimos sobressair, a própria aprovação torna-se uma bênção.
Então, eu penso que a perseverança é importante, diríamos, na nossa vida, ou tem um grande benefício, porque nos qualifica a termos ou alcançarmos determinados níveis ou determinadas, diríamos, coisas ao longo da própria sociedade. Imagine se estamos dentro de uma empresa, há promoções, há critérios. Então, a perseverança, o indivíduo que sempre se manteve dentro do foco, naturalmente é a pessoa com mais probabilidade de ascender. E também, se olharmos para Mateus 24, nós vamos perceber que ele diz que aqueles que perseverarem até o fim, esses serão salvos. Então, este é um grande benefício que nós podemos carregar, que é a vida eterna. Então, sem perseverança, será difícil alcançarmos a vida eterna. Eu penso que para quem já está na vida cristã há muito tempo, houve um tempo que provavelmente se perguntou, afinal de contas, por que estou no meio disto tudo? Porque já batia na porta, haja diversidade. Então, se nós somos perseverantes, tenho certeza que a vitória é só questão de tempo. Pois é. Muito obrigado, pastor, por nos ajudar a perceber melhor a questão da perseverança. Tenho certeza que agora seremos capazes de manter o foco por muito mais tempo para podermos alcançar os nossos objetivos. E depois de termos o nosso momento de conversa com o pastor Agostinho Masing, vamos ouvir o nosso grupo de louvor e logo a seguir teremos o momento da nossa pregação. Quando vos assaltam uma provação, quando desfalece o vosso coração, das mercês divinas nos convém lembrar, e convém as bênçãos do Senhor contar. Cada bênção nos convém lembrar, as bondades do Senhor contar. Cada vez, quantas maravilhas nosso Deus já fez. Andam vossas almas quase sem vigor, é chegado o dia da aflição ou dor. Recordai as bênçãos recebidas já, mas da sua graça Cristo vos dará. Cada bênção nos convém lembrar, as bondades do Senhor contar. Ao somá-las, vemos cada vez, quantas maravilhas nosso Deus já fez. Abundantes bênçãos vêm da sua mão, forças, amizades, graça e proteção, mas ainda bênção de maior valor vos dará mais tarde o vosso Salvador. Cada bênção nos convém lembrar, as bondades do Senhor contar. Ao somá-las, vemos cada vez, quantas maravilhas nosso Deus já fez. Paz e graça, amados irmãos em Cristo, sejam bem-vindos a este culto e vamos ao momento da palavra do Senhor com o tema perseverança. Estaremos meditando na palavra do Senhor no livro de Daniel, capítulo número 3, e também estaremos no livro de Abacuque, capítulo número 3. Assim diz a palavra do Senhor no livro de Daniel, capítulo 3, verso de número 16 a 18. Respondeu Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagens de ouro que levantaste. Abacuque, capítulo número 3, de verso 17 a 18. Assim diz a palavra: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na viga, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor,
exaltarei o Deus da minha salvação. Estamos a orar. Gracioso Pai, gracioso Deus, te convidamos neste momento, pedimos ao Senhor, toma a dianteira e fala, Senhor, aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor, o tema que nos é proposto para o dia de hoje, fala sobre a perseverança, que é a questão de permanecer dentro de um foco, dentro de um objetivo, e neste caso é permanecer dentro da vontade ou dos princípios de Deus. O maior problema que a igreja tem não é falta de conhecimento dos princípios ou da vontade de Deus, mas é a dificuldade que a mesma igreja tem de permanecer na lei conhecida de Deus. Nós vimos aqui em Daniel, Mesaque, Sadraque e Abednego. Eles são levados de Jerusalém para a Babilônia. Tenho máxima convicção que quando o povo é deportado, não são levados simplesmente esses 3 jovens, mas é levado uma parte do povo em Israel. Mas quando chegam em Babilônia, parte dessa mesma população, parte deste mesmo povo, abandonou os princípios conhecidos de Deus. Então, quando chega este momento, eles já saem de Jerusalém sabendo que não podem adorar as estátuas, já saem de Jerusalém sabendo que existe somente um e único Deus, aquele que tem todo o poder. Eles sabiam que Deus não se agrada com que o seu povo ele possa se entregar em pecado ou se prestar adorações a uma outra qualquer divindade. Então, neste momento, nós começamos a ver que o povo viveu debaixo de uma lei que aparentemente parecia que persistia ou perseveravam na mesma lei, mas isto é notório quando eles chegam em Babilônia. Pois Babilônia já é longe de casa, Babilônia já não tem um conjunto de regras que lhe facilite viver segundo a vontade de Deus. Em outras palavras, quero nos mostrar que a perseverança ela não é necessária simplesmente quando o contexto ou mesmo quando o ambiente nos é favorável. Até mesmo naquela circunstância, até mesmo naquele tempo que parece difícil, este é um momento em que o cristão é chamado a perseverar. No momento em que a igreja passa em um tempo de pandemia, em que a mesma igreja é desafiada a permanecer nos princípios e acreditando em Deus. Então nós vemos Mesaque, Sadraque e Abednego, mesmo fora de Jerusalém, de forma física, as leis que vigoravam em Jerusalém, a adoração que eles carregavam em Jerusalém, ainda permaneciam neles. Ou seja, eles ainda estavam dentro do foco. Eles ainda tinham esta habilidade de guardar e seguir a lei de Deus. Então é levantado este dia de adoração onde Nabucodonosor levanta uma estátua. Ele diz que todos que forem ouvir os instrumentos musicais, eles devem se encurvar diante daquela estátua. Esses instrumentos musicais podemos colocar como sendo a diversidade nessa nossa geração. Podemos colocar como sendo as influências que nós recebemos. E não sempre que vier uma certa influência, uma certa tendência, devemos se submeter a ela. Mas a palavra ela nos mostra que nós não se submetemos a tudo que aparece, mas se submetemos à lei de Deus. E não os mesmos irmãos que saíram juntamente com eles a Jerusalém, creio que eles também se encurvaram, menos Mesaque, Sadraque e Abednego. Eles queriam mostrar ao povo, não estamos diante do profeta, não estamos diante dos sacerdotes, mas a lei que nos foi incutida por eles ainda permanece viva dentro dos nossos corações. Embora longe de Jerusalém de forma física, o nosso ser ainda permanece em Jerusalém. A cidade santa, a cidade de Deus. Então eles se recusam a se prostrar diante da estátua. E é uma coisa interessante que até acontece. O próprio Nabucodonosor diz, provavelmente vocês não entenderam. Vou vos dar uma segunda chance. Ou seja, as adversidades não virão simplesmente uma vez. Porque se ele tivesse calado e os deixado, podíamos dizer que foi simplesmente sorte. Mas não foi sorte, foi perseverança por parte desses 3 jovens. Então eles dizem a ele que não foi uma falha. Nós ouvimos e propositadamente, fielmente, nos mantemos no foco que é fazer a vontade de Deus. Então ele diz, nós não vamos nos encurvar. Então ele começa a apresentar ameaças. Se vocês não se encurvarem, irão à fornalha de fogo. E é aqui onde o meu coração se alegra, quando eles respondem a ele. E ele diz uma coisa muito interessante. O Senhor a quem nós servimos, Ele irá nos livrar.
eles apresentam esta palavra, porque eles sabem que o seu Deus é fiel. E eles devem permanecer fiéis a Ele. Eles sabem que foi Deus quem lhes amou primeiro. Então eles também devem permanecer neste amor, respondendo a este amor que Deus lhes concedia. Então eles dizem, não, nós não iremos nos curvar, porque Deus vai nos salvar e nos libertar. Neste ponto, todos nós temos habilidades. Neste ponto, todos nós também podemos agir assim. Porque nós também temos adversidades. Se calhar quando vamos à primeira consulta, nos dão uma resposta negativa, nós falamos, Deus ele ainda vai responder. Quando já é o terceiro, quinto, 10º currículo não responde, você ainda diz que Deus ainda vai prevalecer. Mas chega um momento que nem este, que já torna-se difícil você permanecer com a mesma fé. E é neste momento que esses homens não deram o pé para trás. Porque é aquele ditado, aquela forma de reagir que nós temos, o que fazer? O mundo está assim. Mas eles não reagiram desta forma, foram perseverantes. Então eles respondem ainda mais nos 8. Ele diz que ainda que Deus não nos livre, saibam que preferimos morrer, preferimos terminar na fornalha do que nos submetermos às estátuas, porque nós sabemos que não há poder, não há virtude, não há resposta. E mesmo se formos a ser castigados, sabemos que não será a estátua a nos castigar, mas serão os homens. Isso, mais uma vez, mostrando a ineficácia da mesma estátua. Porque ela primeiro foi criada pelo homem, será levantada pelo homem para ser venerada pelo homem, e a mesma estátua não tem autoridade para subjugar qualquer um que possa se opor a ela. Então ele diz, não, preferimos parar na fornalha do que se submetermos a um ser ou a uma coisa que não pode de alguma forma mudar a nossa história. É aqui onde nós vemos a perseverança. Não é simplesmente perseverarmos porque vai dar certo. Até quando nós sabemos que é possível dar errado, continuemos firmes em Deus. Continuemos firmes naquele que nos chamou. Por isso ele diz que o problema aqui não está na morte. O problema está em permanecer na vontade de Deus. Porque ainda que a gente se submeta hoje, amanhã iremos morrer na mesma. Então melhor é morrer perseverando na vontade de Deus do que morrer por abandonar a vontade de Deus. E em Abacuque, ele diz uma coisa ainda mais interessante, este profeta, que muito me agrada. Ainda que a figueira não floresça. Este termo ainda, ele me faz perceber que as circunstâncias podem não andar segundo o meu desejo. Porque é uma necessidade que eu tenho com que as coisas possam, diríamos, responder ou ser de forma favorável. Mas mesmo que elas não saiam segundo este meu desejo, a minha fé, o meu foco permanece inabalável. Ainda que eu vá naquela empresa, ainda que eu vá naquele ambiente, ainda que eu permaneça orando, se calhar não sentindo a presença de Deus, me sentindo distante de Deus, mesmo assim vou permanecer orando. Irei perseverar em oração até que alguma coisa aconteça. E ele mostra que as ovelhas podem não estar a dar nenhum mantimento, pode não haver gado, não haver nenhum tipo de cereal. Em outras palavras, você ser colocado numa situação de se sentir à deriva, mesmo assim, a minha alegria ainda irá permanecer, estará assente em Cristo Jesus, mostrando que a alegria deste profeta não se encontrava nas coisas que Deus podia dar, mas se encontrava no fato de poder viver a plenitude da vontade de Deus. Então esta é a palavra que nos é proposta ao dia de hoje, que possa ser perseverante ao longo da sua caminhada, ainda que no meio desta situação pandêmica em que nos encontramos, todos os alicerces estejam estremecidos, ainda assim permaneça se alegrando no Senhor. Ainda que o seu casamento, ainda que a sua vida espiritual, ainda que todas as coisas indiquem que nada vai dar certo, permaneça fiel e alegre em Cristo. Porque assim como foi com Mesaque, Sadraque e Abednego, Deus não te deixa passar por uma prova sozinho. E Ele não só te tira da prova, mas Ele entra consigo na prova, Ele te faz suportar a mesma prova. Então só depois é que você será removido dela. Então o milagre em Deus não está em não passar nas adversidades, mas está no fato de Ele passar consigo e te capacitar, porque esses homens estiveram no fogo e não foram queimados. Então nós também vamos passar pelos problemas, eles não vão, diríamos, nos abater, vamos passar em meio a situações ou ambientes cheios de pecado, mas em nenhum momento seremos contaminados. E como benefício disso,
o nome do nosso bom e maravilhoso Deus será conhecido e adorado, assim como foi em Babilônia. Se esses 3 homens não tivessem perseverado assim que é na sua fé, naquele momento, neste contexto, provavelmente o nome de Deus não teria sido elevado tanto quanto foi. Ou seja, Deus ele quer usar a mim e a si para que o seu nome seja famoso e conhecido. Mas para tal, eu e você somos convidados a sermos perseverantes. Não olhe a sua adversidade, não olhe a sua limitação, mas olhe para Deus, pois Ele é a nossa resposta, é o nosso refúgio. Que Deus possa te abençoar rica e poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Vamos a um momento de oração. Gracioso Deus, gracioso Pai, obrigado por este tempo que o Senhor nos deu de ouvirmos a Sua palavra, que nos ensina, Senhor, a sermos perseverantes em meio às adversidades, e são elas, Senhor, que vão colocar à prova o quão perseverantes nós somos diante da Sua santa palavra e diante da Sua lei. Pai da graça, seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao fim de mais uma edição do nosso programa. Quero agradecer a todos que puderam se juntar a nós e lembremos-nos de ser perseverantes, pois assim como a Bíblia nos diz, todos que perseverarem até o fim serão salvos e que Deus os abençoe.